Começamos mais um Deu Liga Podcast, aqui diretamente da sala VIP da GoFly, né? Tem ar-condicionado, mas tá frio, então não estamos usando por enquanto. Fizemos uma repaginada aqui, acabamos com a parada aqui, a convite do meu convidado, que está aqui na minha frente. Vamos falar sobre recordes, sobre trajetória, sobre jornada no esporte. Vamos falar de paraquedismo aqui em Boituva, principalmente, onde nosso convidado atua. Vamos falar de treinamento específico, vontade de voar, muita vontade de voar e mudanças dentro do esporte. Meu convidado, Rogerinho, como é que tá, mano? Obrigado pelo convite. Pô, eu que agradeço, você deu o espaço aqui, muito legal. Pra quem quer fazer o VIP, quem quer fazer um salto duplo, aqui você vai ser recepcionado nessa sala aqui, tem cafezinho, tem TV, nesse cafezinho Nestlé, café com leite, chocolatado, geladeirinha, tem salgadinho, ó. É isso aí. É isso. Rogerinho, vamos começar as perguntas que eu sempre faço. Como é que surgiu? Você fez duplinho ou não? Fiz. Como é que surgiu o skydiving na sua vida? Primeira vez que aconteceu? Cara, sou de Belo Horizonte, né? Então, desde sempre eu quis saltar de paraquedas. E uma coisa que acontece com muita gente, que eu hoje vejo aqui que acontece, que todo mundo que quer fazer um salto duplo, saltar de paraquedas, fica esperando os amigos. Vamos formar um grupinho de amigo pra ir junto, tá? Porque tá todo mundo morrendo de medo e quer viver a experiência junto com amigos. E eu lá em BH sempre, o nosso paraquedismo lá é na Serra, né? E fiquei muito tempo, cara, eu cheguei a juntar uma galera de 10 amigos, quando chega no dia, não vou. Putz, abortei. E aí um belo dia, eu lembro que eu tava no rolê, tipo 2 horas da manhã mais ou menos, e aquela coisa, vamos, tenho vontade de fazer isso, aquilo, saltar de paraquedas e tal. Que ano que era, você lembra? Isso foi 2018. Vamos saltar de paraquedas e tal. E eu falei, cara, eu tenho um brother que ele trabalha com paraquedismo, é o Macaco lá de BH, que hoje trabalha aqui em Boituva. Conheço. E mandei mensagem pro Macaco, olha, tem vaga amanhã, vamos, e agitei a galera toda. E no que acordou cedo, eu falei, nossa, saltar de paraquedas, será, velho? Tava num bar, né? Tava num bar, então já imagina, né? Aí no outro dia cedo, o que eu fiz? Chamei uma galera. E aí a galera, todo mundo abortou, quer saber, como tava meio de ressaca mesmo, falar, vamos, foda-se, só se vive uma vez. E fui, cara, foi incrível. O que eu falo sobre ficar esperando a galera, porque já era pra eu ter saltado há muito tempo, mas como a galera abortava, eu não ia. Então, acontece, eu vejo muito isso aqui. O cara vem sozinho porque ele falou, cara, eu cansei de esperar a galera, tem anos que eu quero fazer isso, e de repente ele tomou coragem e veio sozinho durante a semana e fez, sacou? E, enfim, fui lá, saltei com o Zusa, um grande ícone lá de BH. Sim. Quando eu pousei, eu lembro que toda a galera que tava do meu lado, assim, o câmera, o Zusa, os amigos que estavam lá comigo, quando eu pousei, a primeira coisa que eu falei, caralho, eu quero isso pra minha vida. Sério? Foi. Quando eu pousei, olhei pra galera, eu quero isso pra minha vida. Tipo, sempre fui eu trabalho com autopeças, então, muito estressante o dia a dia, então sempre fui aquele cara do final de semana que faz tudo. Tipo, vai kite, vai fazer isso, viagem pra isso e aquilo. E uma dessas experiências que eu sempre tive vontade foi o paraquedismo. Obviamente que salto duplo, mas então sempre tive essa pegada de esporte radical. Então quando pousei, eu falei, cara, quero isso pra minha vida, como é que faz pra saltar sozinho? Pular sozinho, né? Como é que faz pra pular sozinho? Aí os caras, não, é saltar e tal, vem aqui e tal. Aí curso AFF, aí... Fez aonde, você lembra? GoFly paraquedismo. É sério? Você lembra seus instrutores? Demais. Quem que foi? Mico e Paola. Mico e Paola. E, enfim, aí lá em BH, quando veio a ideia de fazer o curso AFF, taca, Google, e aí vem aquela enxurrada de Boituva te pegando, né? E aí olha um, olha o outro, o tráfico pago em Boituva é forte, né, irmão? Você conhece. E, enfim, fui na GoFly ali, gostei da apresentação e tudo, nem olhei muito as outras e já vim direto na GoFly. E daí começou, desde então, essa imersão no paraquedismo até hoje, onde eu tô. Você começou o AFF em? Exatamente no Carnaval de 2019. Carnaval de 2019. Onde que você podia ter ido pra Barriga? Você poderia ter ido pro Barriga. Quase fui. Quase? Quase. Quem foi que quase te levou? Quase. Não vou falar nome. Sabe como é que é Boituva? Mas você quase? Eu cheguei a comprar macacão de Bures. Caraca! Tem foto minha de macacão de Bures. E eu tenho esse macacão até hoje. Nunca usei. Pô.
Nunca usei. A galera, atenção, Carmen Petenar, futuro recordista aqui, 120 Whey. É difícil, não é? Não, eu admiro demais. Eu admiro demais. É um trabalho fantástico. Tanto é que, graças à galera do Bellyfly, o recorde hoje está sendo configurado porque veio da experiência da galera da barriga. Então, não é uma brincadeira, mas a gente sabe que todos que fazem, todos os recordistas, todos que participam de grandes eventos merecem todo o respeito, porque não é fácil. Não é fácil. Não, posso falar, aproveitando que falou da galera da barriga, um pequeno parênteses aqui sobre o Bellyfly. Eu tive a oportunidade de participar do recorde 108, né? Sim, do David, eu fui. E, cara, eu achei uma experiência incrível. Você tava lá, é verdade, brother. Obviamente que pra mim é um salto que é super novidade, a velocidade do salto e tudo. É outro contexto, né, de skydiving. Só que eu vi ali 3 gerações juntas saltando. Olha que legal. Sabe? Eu vi 3 gerações. Eu vi avô, pai e filho. Pai e filho de diferença muito grande de pai e alguns filhos. É verdade. Sabe? É verdade. Então, foi incrível ver aquilo ali, cara. E infelizmente, o Free Fly, ele é assim. O Free Fly, ele é digamos que, altíssimo rendimento e não é nada inclusivo, diria assim, né? Já o Bellyfly, tanto é que a formação de belly, os recordes são maiores que de Free Fly. Sim. Então, isso permite com que pessoas ali, né, que 60 anos, não é nem questão da idade. Não, acho que até uma questão geracional mesmo. Sim. Porque a geração lá atrás, que são os pais, são as vós, o Free Fly praticamente nem existia. Então, acho que daqui pra frente, talvez, já tem, né? Temos Paulo Pires e Joe que participaram, então a gente já tem 2 gerações, mas não tão quanto tem no voo Bellyfly, concordo. É de fato que o Bellyfly, ele é extremamente importante pro esporte, não só por isso que a gente tá falando. A galera que entra no skydive, se tivesse só Free Fly, por exemplo, cara, 80% das pessoas que ficam hoje, que inclusive depois se tornaram Free Fly, eles se mantiveram por causa do Belly, porque de fato que ele é mais inclusivo. O cara tá nos primeiros passos ali, Cat B e tal, você quer exigir que o cara voe de cabeça para baixo? Não, é passo a passo. Inclusive, isso é uma progressão até de segurança. Óbvio. Voe primeiro o Bellyfly, sabe? Enquanto isso, você tá aprendendo várias outras coisas de paraquedismo, pilotagem de velame, todo o contexto de segurança e tal, do que antes você ficar fritando ali no túnel, Free Fly, coach, diária, fora o custo do Free Fly, que é muito mais alto, né? Sim, porque exige treinamento, exige túnel, exatamente. Feito isso, como é que surgiu, da onde veio a vontade do Free Fly? Assim, você viu um jump, você tava aqui, como é que foi que você, não, eu quero seguir isso aqui? Cara, do Free Fly eu lembro exatamente como foi. Eu aqui na GoFly na época, né? Eu um aluno aqui da GoFly, então na época a GoFly não tinha muita pegada de Free Fly, né? Era uma escola mais ali para as progressões iniciais ali, então não tinha muito acesso o que era Free Fly, como que voava e tal. E eu lembro até hoje que foi um camp comemorativo que o Kevin organizou pro filho dele que tava por vir. Tá. Chá de fralda do Noah. Do Noah. E foi no container da Forfan lá, o antigo container da Forfan. Cara, eu fui lá de bobeira lá ver o que tava rolando e eu vi os caras, os mano mandando um desloque. Lembro que era Kevin, FC, eu lembro muito do FC. Não sei porquê, mas eu lembro muito do FC nesse salto. E eu vendo aquela galera meio angulado assim e tal, tipo, mais rápido. Falei, caralho, que da hora, eu quero fazer isso aí, velho. E aí comecei a procurar um ou outro. Foi daí que eu comecei a ver. Que era isso que você queria seguir na carreira, né? Sim. Exatamente. E aí o Free Fly, ele é uma modalidade, assim, muito ampla. Muitas pessoas trabalham em prol do Free Fly ali, como coaches e tal. Então, depois que você se imerge ali no mundo do Free Fly, é impossível não se apaixonar pelo Fly. Vamos tentar, para quem não sabe o que é o Free Fly, vamos tentar. O Free Fly ele tem várias possibilidades, né? Então o Free Fly ele é um desloque. Vamos explicar o que é um desloque. Desloque, né? O que é um desloque? O desloque eu considero assim que é digamos que um Free Fly mais atual hoje tem muita pegada para um desloque, porque de fato é o caminho mais prático, diria, para atletas voarem em grupo, né? Porque o atleta mais democrático, mais democrático. Boa. Não que ele não tenha suas peculiaridades e preocupações com relação à segurança, tanto quanto vertical, mas de fato que é mais fácil você agrupar pessoas de ângulo do que vertical. Vertical fica cada uma num espaço, agora o ângulo de fato ele é mais fácil. Então, concorda que o ângulo seria mais ou menos como um low speed do túnel? Um high speed vertical e um low speed, porque você vem do ângulo bem flat e aos poucos vai ensinando o aluno a
a angular mais e vai evoluindo até um ângulo 45 graus por aí. Então, considero isso um low speed do túnel. E você pega a evolução do túnel, obviamente que se começa com low speed e vai progredindo até, né, aumentar o vento e verticalizar e por aí vai. Então, vejo hoje o desloque seria hoje a forma mais popular de introduzir alguma pessoa no free fly, né? Aí a gente tem o voo dinâmico. Daí a coisa muda de figura, né? Porque daí você tem que passar por todos os ângulos, ou seja, é um voo tridimensional. Sim. Você acredita que o dinâmico é mais... Porque você voa os dois, você voa dinâmico, você voa os três, voa desloque, voa dinâmico e voa vertical. Qual que você considera o mais difícil, Rogerinho? Cara, eu diria que assim, o desloque basicamente ele é o início da introdução para o dinâmico, né? É ângulo. Então, o dinâmico ele passa por todos os eixos, layouts e tal. Há quem diga que o dinâmico é mais difícil, há quem diga que o vertical é mais difícil, porque acho que ambos têm suas peculiaridades. Se você pensar de forma rasa, cara, o vertical você fica parado. Então, em tese, seria mais fácil. Porém, você fica parado e é cirúrgico. É parado mesmo, estático. E um pouquinho que você se mexe, você atrapalha o companheiro, que aí começa aquela onda e talvez explode, por aí vai. Eu, sinceramente, assim, eu não considero um mais difícil que o outro. E, por outro lado... Já o dinâmico, que em tese, né, os movimentos são mais avançados... Isso, exatamente. Os movimentos são mais avançados, mas às vezes no dinâmico, você ficou um pouco afastado numa transição e logo depois você tem a oportunidade de recuperar. Então, ele te permite, diria assim, ter uma margem de erro ali. Agora, você tá no vertical... E, de repente, aconteceu alguma coisa que você foi, sei lá, 10 metros da formação. Cara, até você voltar, porque tem outro cara te esperando para gripar em você, e os caras de trás também que gripam atrás de você, então você fudeu um jump. Sim. Fudeu, não se lembrava, né? Mas você... Acabou, não vai ser recorde. Sim. Entende? Então, para mim não tem definição de qual que é mais difícil, qual que é mais fácil. Ambos têm sua peculiaridade. Aí, Rogerinho morava em Belo Horizonte... Né? Vinha aqui em Boituva no final de semana, fazia uns desloques e tal. E de repente o Rogerinho resolve empreender dentro do paraquedismo. Muita coisa mudou depois que você entrou no paraquedismo, né? Muita coisa, o esporte mudou muita coisa, né? Eu queria que você falasse onde é que foi a tomada de decisão, cara, eu vou pôr energia nisso e vou trabalhar com isso também. Quando eu fiz meu curso AFF aqui na GoFly. Ô, louco. Obviamente que não, amanhã vou começar. Não, entendi. Aí eu vou te contar como foi. GoFly não é fazendo um merchan, mas de fato a GoFly, né, pelo Fabinho, Rony, Telo, Renatinho, que fizeram um excelente trabalho. Eles entraram mudando o jogo, mudando o game fizeram excelente no Brasil. Trabalho. Todos. E quando eu cheguei aqui na GoFly, eu vi aquilo. Primeiro, eu sou empreendedor do mercado de autopeças e desde sempre eu quis investir, de ter alguma ocupação, de um investimento em algum esporte. E eu, como praticava vários, tênis, sei o que lá, sempre pensei em alguns. Tênis, não dá, academia de tênis não dá nada. E quando eu cheguei aqui, paraquedismo, vi aquele ticket, né, que tem, e vi aquilo, a GoFly funcionando como tem uma linha de produção acontecendo aqui. Você tem um atendimento que é separado, uma apresentação, é um briefing da escola, depois que a pessoa fecha o pacote, aí tem a pessoa que equipa, tem a pessoa que embarca, tem a pessoa que pega vídeo, já edita, e o cara já sai daqui, no dia seguinte o cara já tem uma edição pronta da experiência que ele teve. Então, assim, eu vi um modelo de negócio funcionando. Talvez, se eu tivesse ido em algum outro lugar fazer o curso AFF, se eu não tivesse me envolvido na GoFly inicialmente, eu acharia aquilo muito artesanal e, não, beleza, só um cheque e bora. Mas eu vi aqui uma empresa, de fato, funcionando. Então... Falei, cara, é isso, talvez seja bem legal, né? E aí, na minha evolução no esporte ali, com convivência, conhece, avião, não sei o quê, e sempre, empreendedor tá sempre, cara, sempre pensando em coisas, sempre pensando em oportunidades. E aí chegou um certo tempo, não muito tempo de esporte, mas muito intenso, muito estudo, assim, né, diria, sobre paraquedismo. Daí de mercado também, né? De mercado, de tudo, cara. Eu, ao mesmo tempo que eu era um atleta, eu era alguém ali procurando entender sobre os bastidores, de como funcionava, como que é a parte burocrática, fiscal, faturamento, como que é. Então, chegou um certo momento que decidi entrar com tudo mesmo. Mas, assim, a motivação para empreender no paraquedismo veio desde quando eu fiz o AFF, muito mérito do modelo de negócio que é a GoFly. Entendi. Aí, primeiro veio o GoFly ou primeiro veio o PB? Não lembro. Primeiro veio o PB. Veio o PB... Que aí você pegou o PB e o GoFly e o Club? Como foi? Eu não lembro agora. Primeiro foi a PB,
E aí o clube ali tava bem parado, né? Que na época era Go Fly Club. Que inclusive eu vou dar um spoiler aqui agora. Tá. Alô, Manja! Ah. Vai trabalhar nas próximas semanas. Ele já sabe disso, que o Skydive Club, que é um nome meio genérico e foi feito propositalmente assim, ele vai voltar a se chamar Go Fly Club. Justamente... Eu tenho dificuldade às vezes de falar que lá é o Skydive, porque tá tão enraizado o Go Fly Club lá. Sim, sim. Mas é porque o nome foi genérico, porque na época tinha duas marcas, ainda tem, né? Mas na época tinha duas marcas que não estava bem definido o que o atleta era. PB, Go Fly, entendi. Ou o que era. E lá foi um ambiente propositalmente neutro, porque fly on, flyers, eventos do fulano, ciclano, beltrano. Não que isso vai parar, mas que hoje a Go Fly ela tem um branding muito forte, principalmente ligado a grandes marcas, né? GoPro... a Go Fly é a marca que eu consigo conectar o paraquedismo com o público leigo, com muitas pessoas. Então a GoPro, por exemplo, ela veio por mim, pelos projetos que eu coloquei para eles, possibilidades, mas ele veio com uma marca de respeito que tem a Go Fly, que é uma marca que diariamente a gente atinge milhares de pessoas. Então... se eu tenho essa marca lá e a gente faz muitas coisas super interessantes aqui, salto noturno, recorde noturno, viabilizando o valor financeiro aí para esse recorde agora. Sim. Então a gente faz muita coisa através da Go Fly. Então por que não conectar essa parte de atleta que a gente faz com a Go Fly? Então vai voltar a se chamar Go Fly Club. E voltando só, perdendo o raciocínio, primeiro foi PB, depois o clube, porque tava meio parado. Lembro. E que naturalmente a galera começou a dar o nome de PB Clube. E aí depois, por uma oportunidade ali de como estava a Go Fly no momento, um grande amigo meu, Rony, veio com uma proposta que eu achei legal aceitar. E aí sim, efetivamos a Go Fly e formamos meio que um grupo aí de três unidades, né? Certo. Hoje continua 3 empresas, vamos pensar, vai ser agora a nova Go Fly Club, que é a antiga, né? A gente tem a Go Fly e a gente tem a PB. A Go Fly, você pensa como aquela jornada do atleta? Tipo, o cara vem aqui, faz o salto duplo, pode gostar, e aí você traz ele pro FF, e aí você encaminha ele, segue à esquerda aqui, na hora que você vê uma galera parada ali, tem uma casinha, tem um lugar, uma árvore na frente, um deck, sim, entra à esquerda, que ali você vai ser atendido para você evoluir no esporte em qualquer área, não é isso? Exatamente isso. Exatamente essa a intenção, a principal intenção do Go Fly Club, de manter o brand ali, né, com o atleta, a identidade do atleta pós-formado a AFF como Go Fly, é justamente por isso, porque as atividades de alta performance, por exemplo, nunca foi muito comum, e não é comum, você ver elas atreladas à escola que é o varejo. Que é separada, né? Sempre é um coach. Atividade de alta performance, geralmente é Free Flow, é Fly On, é Fly Brothers, Flyers. Os crias, né? Essas marcas... elas não vão lá no cara que nem sabe o que é paraquedismo e vem aqui. Obviamente que não desmerecendo o trabalho de ninguém. Não. Mas eles fazem um puta trabalho. Óbvio. Só que eu me conectei com essa galera e por que não eu trazer esse tipo de atividade pra... simpatizante de skydive que vem aqui pra curtir, de repente ele topa fazer um salto duplo e se ele gostar ele vai fazer o seu AFF e se ele quiser continuar ele tem a jornada dele pra alta performance, é isso? E levando o branding, obviamente, que ele pegou lá no começo. Exatamente. Um dos principais apelos da Go Fly é que o quê? O cara vai vir fazer o AFF no lugar onde acontece, por exemplo, um recorde sul-americano de head-down. Perfeito, né? Rogerinho. Ele tá tudo amarrado. Ele tá ali no ambiente que ele tá, Sebastian da Red Bull tá aqui no mesmo ambiente, sacou? Carine Jolie tá aqui no mesmo ambiente. A galera que move ali o paraquedismo de alto rendimento no Brasil tá ali, entendeu? Sim. Então, porque esse trabalho de trazer o cara novo pro esporte, esse é o trabalho mais difícil, cara. De você... Eu imagino que sim. Ele aqui no Brasil é precificado para baixo, o AFF, por causa da concorrência daqui de Boituva. O preço é lá embaixo. Então o AFF hoje, ele é a parte mais trabalhosa, ele é o menor profit e ele é a menor rentabilidade. Esse trabalho tem que ter um propósito. Se, por exemplo, se eu trouxer esse cara só para vender o curso AFF, ele tá dando um prejuízo para a escola, só para te ter uma ideia. Então, o que é o nosso challenge? É trazer esse cara para cá e fazer com que ele faça toda a sua progressão ali. Então, aí eu tô contribuindo pro quê? Primeiro, obviamente, que para minha escola, para faturamento da escola e tudo, e pro crescimento do esporte. Pro desenvolvimento do esporte. Você treinar o cara... desenvolvimento do esporte. Né? E jogar um propósito pro cara. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Que falta, né? Assim, sim. Você achou uma brecha aí que falta. Tipo, olha, tá aqui, eu vou te entregar
entregar isso aqui. Exato. Tá aqui, o caminho tá esse aqui. E sempre ele vai estar lá sendo bombardeado pela marca GoFly. Ah, beleza, eu comecei meu salto duplo aqui, hoje eu tô participando de um six-way de deslocamento num evento X da GoFly Club. É isso aí. Não contente, se abriu um espaço que eu achei genial, que é o espaço da Go Girls, que são um grupo de atletas. Me explica o que é o Go Girls. Bom, primeiro foi uma troca de ideia ali, bem orgânica mesmo, entre eu e as meninas. Cara, vamos criar uma identidade para vocês aqui, porque o clube ele é muito movimentado com meninas também, né? Sim. E eu, naquela ideia, vamos criar uma identidade para vocês aqui, para o simples fato de realmente criar identidade, que isso agrega e retém pessoas. E só que dessa ideia, era um time, é um movimento, o que é e tal, e de repente nasceu o Go Girls. Era Go Fly Girls, não sei o que lá, Girls, aí de repente Go Girls, e assim ficou. E basicamente, assim, eu considero assim que eu arquitetei isso, entreguei para as meninas, e as meninas estão mandando super bem. A Martina, Marcela e todas as meninas, Samara... Sim. Paulinha, Jéssica, muitas, Adriana. O que eu vejo a importância do Go Girls? O nosso esporte, não querendo ser polêmico, mas nosso esporte, ele de fato, ele não é muito inclusivo para mulher. Vamos falar assim. Você pega um recorde nosso aqui, local, cara, ele tem 3, 4 mulheres por aí. E o resto tudo homem. Aí você começa a entender o porquê isso acontece. Boa. Por que isso acontece? A menina chega aqui no Boituva e tal, você já viu, né, cara? Pô, não tô querendo ser polêmico aqui. Mas, cara, chega aquele monte de... E aí o que acontece? Ela fica com alguém, que na outra semana esse alguém tá... em outro... atacando por outro lado, e de repente ela se frustra. O que ela faz? Pô, esse ambiente não serve pra ela, sai do esporte. Então, o fato... Isso eu tô traduzindo bem na letra mesmo, que de fato acontece. Não, eu acho que isso foi um corte perfeito. Sim. Você fez um recorte perfeito da realidade. Perfeito. Agora, quando você chega num ambiente que tem bastante mulheres e aquele papo de que juntos se fortalecem, não é clichê, velho. É verdade, é de fato. Então, você tem um pico onde já tem bastante mulheres e tal. Cara, elas se interagem, a menina não fica simplesmente à mercê ali de conversar com o instrutor dela, com o ciclano, com o coach e tal, sabe? Então, elas se interagem, elas se fortalecem e, de fato, isso cada vez mais tende a reter mais as meninas. E elas não têm a necessidade de chegar e se divertir, sabe? De forma... Sim. E ali aquele espaço justamente é isso, para atender as meninas, né, quando elas estão fazendo treinamento. E não é um espaço fechado, pelo contrário, ele é aberto, tá do lado do Go Fly Club, vamos falar assim. Ele é dentro do clube, né? É praticamente um anexo ali, porque tá de frente. Sim. Então, ela tem um espaço para ela colocar as coisas dela, fazer os debriefings e tal. Mas tem essa questão, né? Ela se olhar, tem pessoas que... Martina, a própria Marcela, sim, que estão... Marcela recordista e tal. E olhar alguém com... eu tenho como chegar aqui, né? Sim. E a Marcela, com um negócio, com aquela parte de conhecimento e desenvolvimento humano, traz tudo isso com maestria. Então, acho que você acertou em pleno. Eu cheguei lá, eu falei, caraca, Rogerinho, tem cafeteirinha. Outro nível. É bem cara de um ambiente super delicado, super bonito. Eu falei, cara, que incrível. E isso, obviamente, traz um maior conforto pra mulherada. Então, acho que você acertou em cheio. Beleza. Aí o Rogerinho começa a voar. Aí eu comecei a ver os seus vídeos no Instagram. Eu falei, caralho, a tua curva evolutiva foi algo absurdo. A gente estava até comentando, eu e o Matheus, ontem. Aí ele comentou, cara, são os 60 melhores atletas. E quanto tempo que o Rogerinho salta? Eu falei, acho que o Rogerinho deve saltar uns 6, 7 anos. Cara, mas já tá entre... Você teve uma curva evolutiva muito rápido. Eu queria que você falasse sobre isso. A sua dedicação para chegar onde você tá, no voo, né? Tanto no vertical quanto no voo dinâmico, e explicasse como é que foi a sua jornada até aqui. Cara, eu vou falar 6 anos só de skydive. Obviamente que muito tempo de skydive, obviamente isso é um valor agregado para qualquer pessoa e tal. Mas eu também considero quantas horas de skydive você tem, quantas horas de drop zone você tem, quanto você se entregou para aquela atividade. Então, e eu tô na área, eu tenho 6 anos de área realmente. Mas são 6 anos de área e saltando diariamente. Não é final de semana, é segunda, quarta, sexta, final de semana. E a vivência dentro da área, né, principalmente como dono de escola, eu tenho aqui do meu lado Pombinho, Fábio, Contel, Ramela, Rafa Tesouro, Cauê. Essa galera junto, cara, a gente aprende diariamente um com o outro.
né? Então, troca de ideia no final da área, no clube ali, falando de pouso, falando disso, falando de free fly. Cara, essa imersão no skydive diariamente, cara, isso traz evolução, isso é fato. E na parte, assim, de treino, cara, não tem outra conta. Quem treina, joga. Chegou o momento do meu skydive, principalmente quando eu me machuquei. Eu me quebrei com 315 saltos. O que aconteceu? Curva baixa. Não tão baixa, mas falta de reação, falta de experiência e tal. Quebrou? Fratura exposta, a porra toda. Mentira, brother. Não sabia disso, não. Mas depois a gente fala. Mas foram 7 meses ali sem saltar. E esses 7 meses foram de pura reflexão, né? O que eu tava fazendo no meu skydive até então? E o que eu posso fazer no skydive? E nesses 7 meses ali, cara, eu fiquei muito próximo de uma pessoa que eu admiro muito, que é um grande amigo hoje, que já treinei com ele, hoje a gente treina junto, hoje a gente se treina, enfim, que é o Matias Baeza. Então, essa proximidade com o Matias me despertou uma vontade de levar o paraquedismo como atleta pela parte mais profissional. Eu fiz 315 saltos em 9 meses. E eu te falo que evolução técnica não existiu. Mas tudo bem, era drop zone, era festa, envolver com a galera, conhecer pessoas e tal. Mas daí em diante, eu decidi levar o paraquedismo a sério, de fato, de performance a sério. Isso. Foi quando eu me aproximei mais da galera da Fly-On, que eu sempre vi que era um trabalho mais voltado para isso e que eu me identificava naquele momento. E sigo nessa pegada até hoje. Então, daí foi dedicação, extrema dedicação. Todo salto, basicamente, por mais que fosse um salto fã, era um salto treinando. E não simplesmente um salto para um bug, para no final do dia festa e tal. Rolê, sabe? Então, de fato dedicação. Teve um pouco de túnel, bastante túnel ali. Acho que eu tenho coisa de 60, 70 horas de túnel total. Aqui no Brasil e fora também, você foi pra fora, né? Não fui muito pra fora. Mas você foi pra Venezuela, não foi? Eu devo ter umas 8 horas na Venezuela, por aí. Tá. Mas a grande parte é aqui, cara, porque como minha vida é muito corrida, não é fácil eu ficar me locomovendo e tal. Tá. E eu, particularmente, eu acho que a frequência, ela é mais eficiente do que uma intensidade de túnel numa semana só. Entendi. Particularmente. Com o túnel novo que tá chegando aí, você pode ter certeza que toda semana eu vou estar lá treinando. Falando em treinamento e evolução, acho que a gente pode entrar nesse assunto agora. Tem novidade aí, né? Dá um spoiler. Algumas pessoas já sabem, mas eu queria que você falasse sobre esse túnel que vai abrir agora e o que ele vai representar para o esporte, né? Num todo. Daí sua explicação. A gente tem um túnel aqui no Brasil que acho que todo atleta conhece a limitação que esse túnel tem, né? Limitação técnica, não à toa porque que a galera vai para fora voar túnel. Não é somente pelo preço, né? Então, porém, cara, por algumas pessoas que estão apoiando e querem de fato fazer acontecer no skydive e no túnel, né, na modalidade de túnel no Brasil. Tá vindo um túnel novo, que é do grupo iFly. O Revi tá chegando e, cara, 16.4. Você imagina, assim, hoje, por exemplo, o nível do Free Fly, né? Falando de Free Fly, que é a minha especialidade. O mundo inteiro fala que atletas do mundo inteiro citam o quanto o Brasil evoluiu nos últimos anos no Free Fly. Isso para mim é fruto de Boituva, pelo tanto de coach que tem que ir trabalhando, essa, digamos que, concorrência entre os coaches de Free Fly, isso vai só evoluindo de fato o esporte. Só que chegamos até onde chegamos, cara, sem um túnel de alta performance mesmo. Então, chegamos até aqui com esse túnel de 12 pés, que para Free Fly não é, digamos que, o ideal, mas agora com um túnel de 16 pés, com vento forte, um túnel de fato... reto, né? Vertical. Reto, Não é cônico, né? Exato. Cara, eu, por exemplo, falando por mim, eu vou treinar muito mais túnel do que eu treinava antes. E, obviamente, que isso reflete no meu skydive. E eu acredito que todo o Free Fly vai se envolver nisso. E não só o Free Fly, né? A galera de Belly, que vão ter a oportunidade agora de treinar A2A, a gente vai desenvolver como um todo o paraquedismo no Brasil. O que você acha? A gente estava falando ontem lá no Recorde, você falou uma coisa interessante. Para recorde de grandes formações, o VFS, além do Free Fly evoluir, o VFS, que é Vertical Formation Skydiving, o que vai mudar para os recordes, esse novo túnel da Revi de 16.4? Cara, muito, né? Porque agora, de fato, a gente tem condição de praticar o VFS.
Você vai lá fora, por exemplo, você vê a galera que tá ali envolvido na formação, a grande maioria deles tá lá com o macacão de VFS, que é diferente o macacão, né? Ele é mais justo na manga. E tem lá até, alguns tem até o nome VFS, e você vê muitos times, muitos pequenos times de VFS. E a galera também, J-Russ, a galera do Arizona, que organiza bastante formações no vertical, no skydiving, todos eles vieram do VFS. E o que faz todo sentido, né? Porque o VFS, você trabalha o tempo todo na vertical, seja de head-up ou head-down, fazendo transições, grips muito rápidos, e esse grip acaba que você pratica grips rápidos o tempo todo. Então tira aquela dureza do cara para ir para um grip e chegar de uma vez, de repente, pum, sacudir a formação toda. A minha pergunta é, quando você fala de vertical, quando existe transição no VFS? Tipo, sim, o VFS ele é head-up e head-down. Tá, mas eu tô voando head-down. Uhum. Aí, durante o voo, faz um cartwheel, qualquer coisa. Sim, é compulsório. E aí mas não tem voo dinâmico. Não. Né? Aí já é o dinâmico. Ele é bem no eixo mesmo, são transições bem no eixos, né? E todos envolvem. É como, mais ou menos, comparado aí ao four-way. Ao four-way, exato. Exatamente. O four-way tá nesse eixo. Sim. E vocês estão nesse eixo. Pensa, por exemplo, hoje o nosso túnel aqui, a gente pratica. Paraquedistas aqui praticam four-way de belly no nosso túnel. Certo. E aquilo, o cara que é um voador de four-way, de belly, cara, ele chega numa formação, tudo super fácil pra ele. Porque ele já tem o grip certo. Ele já tem o grip certo. Não, novidade nenhuma pra ele. E é a mesma coisa que vai acontecer com o VFS, né? Então, não vai chegar no rush, no desespero, se o cara faz, 20 grips num salto de VFS, para ele fazer um só, né, de skydive. Óbvio que uma formação grande tem um outro contexto, que é o approach, às vezes o cara vem de longe, mas isso são ajustes também, porque às vezes o cara é só VFS e não pratica formação. Mas tem um approach, então tem a separação, que estuda o desloqueiro, como diria, né? Uhum. Você identifica bem os caras na formação que voam bem o dinâmico, você vê o break-off dos caras, 180 e some. Entendi. Então, é isso. O nível ali de voar numa formação, né? Cabeça baixa e por aí vai. Mas com certeza o VFS, ele fortalece muito, mas muito mesmo, o skydiving de formações verticais. E o dinâmico vai mudar também, né? Porque... Nossa, imagina. 16,4 pés para treinar dinâmico num vento... forte, liso. Um vento forte, de cima e embaixo ali no tubo. Cara, você pode ter certeza. Alô, iFly? Tô aí. Não só o Free Fly, mas o H-Way também agora vai poder. E aquelas competições, né? Sim. Os caras colocam umas fitas, né? Uns cones ali voando. Eu não sei se aquela de velocidade, igual Dubai, acho que aquilo tem não o vai tamanho, rolar. Mas o Joe vai poder aproveitar muito disso. Vai pirar. Eu acho que vai ter mais espaço. Impede, Vai ter mais espaço para treinar. No mínimo para treinar. Exato. Falando agora de recordes, né? Essa vontade de ser recordista, a gente já viu sua jornada ali no começo, né? Teve uma que você foi cortada, não foi? Sim. Qual que foi? 22. Ali foi... eu vou fazer agora essa porra. Como é que teve alguma coisa assim? Com certeza, cara. Assim, na verdade, quando o recorde, ele é de fato, exige um treinamento da sua performance, né? Um treinamento ali que hoje, vertical training, túnel também, obviamente. Mas o recorde, ele envolve ali também como você vai lidar com frustrações, né? Ela pode te encolher, ela pode... Eu já até, né, nessa jornada, eu já vi algumas pessoas ali no momento de frustração ali, tipo, não vou mexer mais com isso, e para de voar informações, de tentativa de recorde. Ou ela pode cara, é isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou treinar mais. Inclusive tem um 2022, eu lembro que você me perguntou, e agora? Tal? Eu falei, treinar, cara, não tem outra forma. É treinar. E aí no próximo recorde foi 2023, cheguei, tava sólido ali para fazer o trabalho e assim foi feito, né? Que fechamos o 37 Way. Então, um recorde, acho que 50%, sabe? É aquele jogo mental que você contra você mesmo, né? Falando sobre isso, nessa narrativa, a gente conversou sobre isso, que inclusive vai ser parte do documentário. Você, dono de escola, vivência diária, você falou que não tem uma retenção. As pessoas vão treino pro recorde, mas não tem uma continuidade. Do recorde, né? De treinamento pro recorde. Como é que você vê esse ato, né? E como quebrar isso?
Porque vão ter pessoas que vão ser cortadas e tal, mas vão ter pessoas que vão ser recordistas, mas o cara para. Então, como é que você vê o combustível para isso, para que o cara não pare, para que o esporte evolua e para que o cenário do esporte nacional continue push? Que eu tava com o Sebastião agora, ele falou exatamente isso. Cara, eu tô o tempo inteiro indo pra frente, né? Jogando pra frente. Você fala, cara, o cara faz coisas inimagináveis. O tempo todo. Você acredita que isso pode se reverberar pro dentro do skydive, num geral? Cara, total. Na verdade, tem situações que não tá no nosso controle. Como, por exemplo, é caro você chegar até um nível de estar num recorde. Então, ótima. Exatamente, vamos aí. É muita grana. É muita grana você, um atleta, chegar até no nível de estar num recorde. E, cara, pensa numa pessoa, por exemplo, que ela não trabalha com paraquedismo. Então, essa pessoa, dificilmente ela vai ter um patrocínio. Porque, às vezes, o cara que é profissional do paraquedismo, ele é um coach. Ele tem as fábricas ali que sponsorizam equipamentos e tal, mas, enfim, isso não resolve. Mas, muitas vezes, ele tem ali uma escola talvez a escola que ele trabalha, que incentiva ele para estar nesse recorde. Apoio, etc. Agora, o cara que é um atleta, que não é staff, não vive de paraquedismo, pensa a grana que tem até ele chegar num nível de recorde. A diária de coach one-on-one, túnel, coach de túnel, passagem para voar fora túnel. Tryout, e aí vai a grana. E o cara, ele tem aquilo como objetivo dele. Eu quero ser recordista brasileiro, eu quero ser recordista sul-americano. E quando ele chega, a maioria das pessoas tendem a, objetivo concluído com sucesso, agora eu tenho minha vida, que é cuidar do meu filho, cuidar de não sei o que lá, de minha empresa, porque o cara que no momento da imersão dele, obviamente que ele desfoca de algumas coisas, trabalho, vai ter que família, abdicar, não tem como. Então não é fácil isso. E acho que cabe mais a nós profissionais do paraquedismo, que trabalhamos, que vivemos no dia a dia com o paraquedismo, de tentar continuar estimulando essa pessoa a continuar a treinar, né? O túnel, obviamente, ele vem para contribuir com isso, mas não só isso. E falar assim, Rogerinho, eu não tenho a receita do bolo agora. Eu não tenho a mágica para, de repente, acabar com essa fuga de pessoas pós-recorde, entendeu? Porque isso é comum, cara. É um custo muito alto. De fato, é um custo muito alto. Mas acho que todos os profissionais juntos, aí a gente consegue criar alternativas, né? Às vezes, por exemplo, um clube de atletas que talvez trabalhe só mais com a parte de ângulo, talvez se esse clube de atletas também ter o seu cronograma de treinamento vertical ali, e isso não ficar centralizado só num local, entendeu? Entendi. Veio uma ideia aqui agora, eu e Dandan, por exemplo, que somos de BH, que sempre estamos em formações juntos aí. De repente a gente fomentar um recorde mineiro, que seja um 10 way, sabe? Começar óbvio que hoje a gente não tem 10 mineiros para fechar uma formação. Tudo bem, mas que fique uma ideia de um projeto para ter. Aí, de repente, esse 10 way lá de Minas são 10 paraquedistas novos que futuramente vão estar compor recorde brasileiro, sul-americano, o que seja. O Matias, eu sei que, por exemplo, o Matias fomenta lá no Chile um cronograma de vertical. E não só em outras localidades, até mesmo aqui em Boituva mesmo. Mas isso é um assunto muito amplo, né? Cheio de peculiaridades. O cara quer assumir essa pica de começar a treinar vertical? Sim. Um profissional, por exemplo, que às vezes é mais fácil, desloque, é mais comercial, diria, né? Agora, uma formação vertical, fazer o que o Paulo Pires fez de lá atrás, começar um vertical training com 4, 5 pessoas e hoje está gigante do jeito que tá, nem todo mundo quer assumir essa bronca, entendeu? Então... Muito bom isso aí. Acho que é mais ou menos por aí. Um bom exemplo. Falamos de recordes, agora vamos falar projetos da GoPro, né? Você, além da GoPro, você tem um e-commerce. Então você revolucionou. Eu chamo o Rogerinho. Pra quem é do skate, vai lembrar. Tem um cara que chama Turco Louco, que é o dono da Cavaleira. É o dono da Cavaleira. E na época, na TV Gazeta, tinha um programa que chamava Grito da Rua. E o Turco Louco era o único patrocinador. Então, nos intervalos, ele aparecia assim, na loja, lá no Brás, jogando as camisetas na câmera. Olha aqui, ó, R$10 isso aqui. Isso aqui, ó, R$50. E aí ele vendia pra cacete. Bom, tanto é que ele virou o cara da Cavaleira. Ele é, tipo assim, hoje ele é dono da Cavaleira, conhecido no mundo da moda, etc. E eu chamo o Rogerinho o Turco Louco do Skydive. Você mudou um pouco, aliás, você mudou completamente o escopo de business, negócios dentro de uma escola. Você viu várias oportunidades. Além de você ter uma loja física, você se associou com a GoPro,
que é a câmera mais utilizada dentro do nosso esporte, que fomenta também conteúdos. Sim. E também desenvolveu o e-commerce para vender equipamento, para vender capacete, altímetro, etc. Conta como é que foi isso aí. De onde veio o Turco Louco? Bom, na verdade, é aquilo que eu falei anteriormente, que a parte mais difícil é colocar o atleta que é o curso AFF, que é introduzir uma pessoa nova no esporte. E ela só compensa se você explorar a atividade como um todo. E explorar como um todo envolve também você equipar essa pessoa. Aí você está falando de um ecossistema. Exatamente. Para mim, até seria mais, digamos que assim, para a escola, é mais lucrativo a pessoa alugar equipamento pro resto da vida. Fato. Que é o aluguel. Sim. Eu vendo o aluguel. Você diz, ao invés de vender o equipamento pro cara, você vai continuar alugando o seu. Só que o cara que, até o momento que ele ainda não tem o paraquedas dele, é uma incógnita se ele vai ficar ou não no esporte. Uma vez que você equipa esse cara, pronto, agora temos um paraquedista que, de fato, ele vai se comprometer, sim ou sim, a saltar de paraquedas. Porque se você chegou a colocar o paraquedismo para essa pessoa de uma forma com que ele fez o investimento no paraquedas, aí sim, você ganhou um paraquedista. Porque o cara que só aluga, logo wakeboard. Putz, é bem mais barato, vou para lá. Sim. Entendeu? Então... Kitesurf. Então, o aluguel de equipamento, ele faz parte do business, mas ele é uma coisa que a pessoa não vai se reter ali sem ter o seu próprio equipamento. E a venda de equipamento, ela pode ser rentabilizada. Tá. Então, primeiramente, isso faz parte do ecossistema. Mas não é fácil, cara, porque o acesso a equipamentos é muito difícil. Você vai encomendar um velame, 6 meses para o velame novo ficar pronto. Um paraquedas, tem indústria que 10 meses, 1 ano. Para ficar pronto. Eu já vi pessoas encomendarem, quando chegar o cara parou de saltar. Caraca. Isso é comum até, entendeu? Então, até por isso que eu estou indo para uma linha nova que chama Infinity, né, Velocity Rigs. É um container que não é muito comum aqui no Brasil, porque nunca teve representante assim que trabalhasse de fato a marca. Mas o meu tá chegando em breve e eu vou revender essa marca aqui no Brasil. Quero fazer um bom trabalho com a Infinity. O container chama Infinity, a fábrica chama Velocity Rigs. Hoje, ele fica nos Estados Unidos. Tá. E você vai nos Estados Unidos, você vê que é muito comum essa marca sendo usada nos Estados Unidos. E é um produto que você encomenda em 2 meses, ele tá pronto. Mudou a regra do jogo. Muda completamente. Não é crítica às fábricas que demoram 1 ano. Porque, cara, se você demora 1 ano, o modelo de negócio do cara chegou no auge do sucesso, porque o cara tá full. Toda a produção que ele tem, que a estrutura dele, que o investimento dele é capaz de produzir, ele tá full. Então, ou seja... Ótimo. Financeiramente, é um modelo de sucesso. Mas tem uma brecha, né? Aí é onde que tem brecha. Então, não é fácil, mas a gente tem esse projeto que ainda considero que está embrionário ainda, que as coisas no Brasil não são fáceis. Já existe o site que está online, eu ainda não fiz um lançamento oficial desse site, porque ainda tem ajustes para fazer nesse site. Mas é possível comprar hoje, que era um altímetro. É possível comprar. Online. skydiveshop.com.br. Skydive Shop. É o Turco louco. Né? Não, mas cara, ninguém teve. Eu queria saber esse lance aí é pelo teu fato de você trabalhar com autopeça, trabalhar com vendas o tempo inteiro, né? Isso surgiu da sua expertise. Quanto tempo que você trabalha com autopeças? Desde que eu me entendo por gente. Então. Quando eu vim para o paraquedismo, o comerciante, o business de comércio, de produtos, ele é totalmente diferente de prestação de serviço. O paraquedismo ele é uma prestação de serviço. Certo. Você tem que investir num estoque grande, e até um business plan de uma empresa de comércio, por exemplo, é até difícil de você fazer e executar ele da forma. Agora, porque você tem que comprar para depois revender. E qual prazo que você vai revender? Agora, a prestação de serviço não, é como se fosse uma venda casada. Vendeu, tem custo. Não vendeu, não tem custo. Obviamente que os custos fixos, como aluguel, essas coisas, mas os custos pesados são vaga, é a depreciação, é o profit. Então eu gostei muito desde o início de trabalhar com serviço. Eu prometi para mim mesmo, cara, porque a minha empresa de BH ela já é muito bem estruturada. Eu não quero começar isso desde o início de novo. Entendi. Porque o início de um comércio, de uma empresa de comércio, é 1 ano, 1 ano e meio dando prejuízo. Não é que é prejuízo. Investindo. A conta tá ainda no vermelho. Né? Só que tá na veia o comércio. Faz parte do desenvolvimento e da... Não, mas é que tá na veia mesmo. Aí eu comecei a ter acesso à fábrica e tal, e vamos vender uns altímetros, vamos vender isso aqui, umas baterias e tal, e de repente a gente tem tudo. Hoje você tem um espaço aqui Tem dentro do clube, a gente tem uma loja física. Uma loja física com camiseta, com jaqueta, com
com altímetro, com capacete, você trabalha com todas as marcas, etc. E, obviamente, se o cara chega lá, tem como medir o cara, saber, etc. Né? Sim. Muito legal. Eu quero estruturar isso mais, né? Hoje as meninas do próprio manifesto que fazem o atendimento, e é um manifesto super dinâmico o nosso, né? Que é tandem, atleta, evento, lá. Sim. E às vezes deixa a desejar porque o atendimento físico ali deixa a desejar porque simplesmente são pessoas que estão compartilhando funções dentro da loja. Mas é passo a passo, estruturando cada vez mais. Logo, logo, com certeza vai ter novidade, assim, tanto físico quanto de e-commerce, né, nesse projeto. Pra gente finalizar, a GoPro foi um puta tiro certo que você fez com a GoPro, porque é a câmera que representa o Skydive praticamente, né? Sim. Como que você vê essa parceria? Eu não sei se você é a única loja que revende GoPro diretamente da GoPro BR, né? Oficial. Como é que surgiu isso aí? Cara, na verdade, GoPro pra mim é muito especial essa parceria. Bom, eu não tava na época daquelas câmeras gigantes. Mas, de fato, não tem como negar que a GoPro, o modelo de câmera que a GoPro criou, ela é parte muito importante no processo da evolução do paraquedismo. Com toda certeza. Né? Então, a dinâmica ali de debriefing, de produção de conteúdo, dos saltos... Perfeito. Não seria a mesma se não tivesse a GoPro. E, obviamente, que com a GoPro vem alguns concorrentes e tudo. Sim. Apesar da GoPro ser a líder, né, da câmera, digamos que padrão, assim. Mas sempre vão vir concorrentes, e concorrente é sempre bom, porque senão talvez a gente estaria na 7 até Exato. hoje. E desde o primeiro contato com a GoPro, eu tive essa ideia do GoPro Skydive Festival. Isso era uma coisa que eu já tinha na minha cabeça sem antes nem conhecer a galera da GoPro. E quando eu tive esse primeiro contato, foi a primeira ideia que eu joguei e os caras acharam incrível, e tá sendo esse evento incrível que tá sendo, né? Já tá na terceira edição? Quarta? Segunda, vamos pra terceira. Vamos pra terceira ano que vem. Vamos pra terceira ano que vem. Muito inspirado em histórias que tem do passado, que tinha festivais de filmes que brothers faziam. Acho que a galera da Fly Factory fazia algo parecido, que basicamente era saltar o dia inteiro e no final ver os vídeos. Porra, uma das partes mais gostosas do Sky é depois ficar... o set vendo... E ficar vendo os vídeos. Quem não é paraquedista deve ficar entediado, né? Porque a gente fica lá igual hipnotizado, assim, vendo o próprio vídeo, assim, várias e várias vezes. Vai breja. Quando você pensa que não, é 1h da manhã, você tá lá vendo o mesmo vídeo. Exatamente. Até então. Faz todo sentido. Então, eu já ouvi falar sobre projetos mais ou menos similares desse de saltar, da experiência de saltar, e no final do dia você vê aqueles vídeos com os brothers. Então, por que não um GoPro Skydive Festival, que hoje a galera tá bem evoluída ali nas edições, né? Cada atleta sabe fazer do seu jeito. E no final, basicamente, é um evento que você tem a experiência ali, geralmente com amigos, porque os grupos já chegam formados. Tá. E no final do dia você demonstra a experiência que você teve no evento com edições, com os vídeos. E, cara, tá virando... Putz, tá muito legal. É o Oscar do Skydive. Inclusive, quem sabe, né, no ano que vem, as ideias vão vindo. Quem sabe no ano que vem fazer uma categoria Pro, hein? Hein, Binho? Hein, Binho? Aí eu vou. Se tiver uma categoria Pro, eu vou. Imagina? Rogerinho, pra gente finalizar, você tem algum plano de futuro, assim, alguma coisa... Não, tá no Paint, a gente já sabe que vai mudar a GoFly Club, né? Vai pra GoFly Club. Alguma coisa... um farol. Não, eu quero mirar agora aqui, uma coisa assim. Cara, eu acho que eu tenho bem definido, assim, o que eu trabalho no dia a dia é o que eu sempre tô visando pro futuro. Obviamente, assim, as escolas sempre desenvolver cada vez mais, melhorar o atendimento de tandem, óbvio, aumentar o número de tandem, mas com segurança, com bons equipamentos e por aí vai. E, cara, a parte de atleta, ela é muito dinâmica, né? Então, todo dia surge uma ideia diferente, surge um projeto diferente. Fato que, por exemplo, esse recorde sul-americano que está acontecendo através de parceiros com patrocínio. Está subsidiando parte da vaga. Como que está acontecendo? Qual é o patrocínio da GoFly dentro do recorde sul-americano Open de Reddown? A GoFly basicamente tem feito gestão de projetos de lei de incentivo ao esporte. Perfeito. Tá, junto ao Ministério dos Esportes. E através de parceiros a gente elabora um projeto que parceiros dedicam valores que seriam de impostos para esse projeto que deduzem no seu imposto de renda. Então, basicamente isso. Cara, porque o paraquedismo, ele não é por mais que é um esporte fantástico, bonito mas e tal... Mas ele é caro. Ele não, além de ser caro, ele não é um esporte que tem holofote suficiente para trazer patrocinadores. Também. Então, como que você traz... como que você leva um esporte a um alto rendimento? Cara, com patrocínio. Não tem como. Futebol é o que é porque dá a grana que dá.
Ele Com se autossustenta. certeza, com Mas olha o certeza. tanto de patrocínio que envolve um atleta olímpico, por exemplo. Como que ele chegaria ali sem um apoio? Seja, esquece. a maioria dos atletas olímpicos são via lei de incentivo lei de também. incentivo. Então, como que ele chegaria ali treinar Esquece. naquele nível pra Não tem disputar como. com um cara da China, com um cara da França, Estados Tem Unidos? uma equipe por trás, é tudo gigante. Então, basicamente, o que eu tenho... Isso foi uma das coisas que eu tenho trabalhado desde quando eu assumi a GoFly, que é estruturar a nossa associação para captação desse tipo de verba e investir no esporte. Então, esse recorde, ele faz parte de um desses projetos. Certo. Eu tenho outros projetos em andamento nesse sentido. E que esse incentivo nesse recorde, ele sirva, por exemplo, para que, de fato, depois desse recorde... Cara, não é o recorde dos recordes que aqui acabou. Não. Isso é uma parte. Não, cara, nós estamos subindo a régua do recorde sul-americano e brasileiro, que hoje a gente tem relacionamento lá fora, que facilita a gente de fazer um recorde open. Então, hoje temos referências mundiais nessa formação do recorde sul-americano. Que no ano que vem tenham pessoas lá de fora e aqui do Brasil, principalmente aqui do Brasil e América do Sul, que despertem o interesse de estar também, de fazer parte. Num próximo. Não só esse zerou a vida, não. Sim. Vamos pro próximo, gente. Califórnia, recentemente, nós chegamos ao 103 Way. Cara, pros caras que são lá super evoluídos na modalidade de recorde, formações verticais, foi uma puta comemoração, uma puta conquista. E pra gente tem que também, a gente tem sempre que visar esse nível acima. E assim o esporte evolui, né? E assim, aí não para. E o esporte evolui, surgem pessoas novas, assim como eu surgi, que de fato, eu acho que eu dou minha contribuição pro esporte ali pela minha vontade de fazer, e às vezes eu com essa vontade vem outro que quer fazer igual ou melhor e vai fazendo, aí ele sobra a régua, eu vou lá, e aí vem um cara novo, e que as pessoas mais antigas também abracem essa galera que tá chegando, e é assim que vive qualquer esporte, não só o paraquedismo, né? É isso. Alguma coisa? Quer falar alguma coisa pra galera? A câmera tá aqui, quer deixar alguma mensagem, alguma coisa? Queria agradecer o convite, Binho e a galera da Liga. É um trabalho muito interessante que a Liga tem feito. Eu acredito que a Liga é um desses projetos de pessoas novas que chegaram no esporte, que estão fomentando, né? Que o Geraldo teve essa ideia, que está sendo super legal. Tem fomentado o esporte até, inclusive nasceu com um projeto de Fly Now. Agora a Liga, pelo que eu tenho visto, está sendo uma coisa mais realmente para o atleta no geral, não tendo uma camisa. Acredito que essa seja a ideia. É exatamente até mesmo isso. por isso que eu estou aqui. Exatamente isso. E agradecer o convite. São pessoas que, de fato, têm também contribuído para a prática desportiva, para o desenvolvimento do esporte, né? Então, de parabéns pelo trabalho. E é isso. Vamos cada vez mais aí trabalhando junto. Sempre um prazer estar com você aqui. Muito legal. Valeu, Rogerinho. Valeu, meu querido. Obrigado mesmo. Agora, daqui a pouco você tem... Paulo Pires deve estar louco lá já. A gente tem que agora tem um encontro da galera do Recorde. A gente fica por aqui. Você que não é associado, tem o QR Code aqui do lado. Já sabe, Liga dos Atletas é um clube de benefícios. Não preciso me repetir ao tempo todo. Estamos nas plataformas YouTube, Spotify. Não esquece de se inscrever. Clica aí no sininho para você receber as notificações que tem episódio novo. A cada semana tem um episódio chegando para você. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Fui.